que você possa justamente cuidar da sua saúde mental é Carol Pinheiro. Ela foi conversar com um especialista lá no Apivida e traz tudo pra gente. Veja só. Olá, muito bom dia. Está começando mais um quadro Saúde e Bem-Estar aqui do programa Matina. E eu gostaria de te perguntar, você é estressado? Você está estressado neste momento? Olha, confesso que de vez em quando temos momentos de estresse. Mas você sabia que o brasileiro é a segunda pessoa mais estressada do mundo? Só perde apenas para o japonês. Bem, para falar mais sobre esse assunto, recebo aqui a psicóloga Ivana Teles. Tudo bem, doutora? Tudo bom, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso quadro. E, doutora, o que é o estresse? Quais são as características? Certo, o estresse é algo natural, é algo que todos nós temos, faz parte do nosso dia a dia. O problema é quando temos estresse em excesso. Então, o estresse ele vem justamente para nos ajudar no nosso desenvolvimento. Por exemplo, se eu não tenho boletos para pagar, por que eu vou trabalhar, não é mesmo? Aí isso acaba nos ajudando no nosso dia a dia a nos desenvolver, ao nosso crescimento mesmo. O problema é quando ele está em excesso, dentro da mesma situação. Aí eu tenho que trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez mais, e aí entro numa bola de neve de estresse, de trabalhar e trabalhar sem viver. E falando desses sintomas físicos, quais são? Bom, existem alguns clássicos, que na verdade não é uma regra para todo mundo, mas a gente percebe alguns padrões. Como, por exemplo, dor de cabeça em momentos específicos, tensão muscular, gastrite, dermatite, queda de cabelo. Acontece bastante em situações estressoras do nosso dia a dia. É claro que a gente não pode taxar unanimemente que mas a gente percebe um vínculo entre uma coisa e outra. Quando a pessoa está numa sobrecarga muito grande de estresse, acontecem todas essas questões. Um clássico também é a imunidade baixa. Quem nunca adoeceu, teve facilidade para adoecer em momentos de estresse também. Gente, é muita coisa. E, doutora, é possível ficar imune do estresse? Na verdade, não, porque ele é necessário para a nossa vida. Pensa no completo oposto, sem nenhum estresse. Então, eu não tenho nenhum motivo para me desenvolver, ou seja, eu vou estagnar. A questão é como eu vou lidar com esse estresse. Aí é o ponto-chave. Sabendo manejar, sabendo fazer isso de uma forma equilibrada, a gente consegue se desenvolver sem se prejudicar também. Doutora, já que não tem como a gente viver sem o estresse, quais são as suas dicas para a gente deixar um pouquinho, viver a vida mais leve? O primeiro ponto é a gente dar uma olhadinha. Será que, fazer uma análise mesmo, será que eu estou numa sobrecarga grande? Será que eu estou diante de muitas situações de estresse? Aí fazer uma administração desse estresse. Se eu estou numa sobrecarga grande, eu posso deixar algumas coisinhas de lado, ou até eliminar, dependendo do que for. Isso é um ponto. O outro ponto é a gente colocar algumas atividades que vão fazer com que a gente consiga colocar toda essa tensão para fora de uma forma mais funcional, mais sadia. Exemplo, atividade física, alimentação balanceada, dormir bem. Tudo isso são algumas coisinhas que podem nos ajudar. Ter momentos de relaxamento, de lazer também. E o ponto principal de todos, perceber a forma que eu estou lidando com essa situação estressora. Por exemplo, se eu tenho uma situação de estresse, eu posso me descabelar completamente ou eu posso tentar agir de uma forma mais calma, mais tranquila e tentar solucionar. Ou seja, a forma que a gente vai lidar com a situação também tem um impacto muito grande. E aí a gente precisa analisar justamente a forma que essa pessoa está lidando com situações estressoras. E, Ivana, quando diferenciar o estresse e a ansiedade? Pronto, estresse e ansiedade parecem ser a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Só lembrando, a ansiedade é um sentimento humano e é normal todo mundo sentir. Assim como o estresse, o problema são os excessos. O que acontece? Na ansiedade, a gente não precisa ter aquela situação instalada para eu me preocupar, para eu ter medo. Eu idealizo ela na minha cabeça, eu imagino ela. Já no estresse, eu tenho a situação ali na minha frente me estressando. Quando o estresse está em excesso, se ele for o causador, que também pode ser de uma ansiedade excessiva, aí quando entra na ansiedade já não preciso mais ter a situação estressora. Aí é que vai ter a grande diferença. Quando eu já estou me preocupando com coisas que nem aconteceram ainda, aí já é uma ansiedade mesmo excessiva. Ah, não, eu tenho uma situação estressora ali, eu tenho uma coisa ali na minha frente que está me gerando problemas, então ali já é o estresse. É justamente essa diferença da gente ter aquele estímulo ou não. E, doutora, quais são as dicas que você deixa para o pessoal de casa para ter a vida mais leve?
Certo. A gente tem algumas dicas. A primeira delas é a gente fazer uma administração desse estresse. O que acontece? Às vezes a gente está com muita coisa no nosso dia a dia, uma sobrecarga muito grande, e é aí o momento que a gente precisa analisar se a gente não está com coisas demais que a gente possa dar conta. Se sim, se tiver uma sobrecarga, é o momento da gente administrar essas questões. Esse é um ponto. Além disso, é interessante a gente verificar outras atividades no nosso dia, outras coisas que podem fazer com que a gente coloque todo esse estresse para fora, o famoso extravasar. Por exemplo, atividade física, uma alimentação equilibrada, uma boa noite de sono, ter momentos de relaxamento e lazer ajuda demais. São formas de colocar um pouco mais tudo isso para fora. E o principal é a gente perceber como é que a gente está encarando as situações do dia a dia. Porque, assim, a grande questão nem é a situação que promove o estresse, mas como eu estou lidando com essa situação é a grande questão. Porque pode ser uma situação aparentemente simples, mas para a pessoa que está na situação pode fazer um grande sentido e causar um grande estrago psíquico mesmo. Daí a importância da gente fazer essa verificação. Ivana, muito obrigada pela participação. Seja sempre bem-vinda ao programa. Eu que agradeço. Bom dia. Para você que está em casa, anotou essas dicas? Bem, o quadro Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira. É com você, aí no estúdio.